Sim. Posso ouvir um glória a Deus? Pastor Alípio, que bênção vê-lo aqui, a esposa, a família. Deus abençoe. Fico feliz de ver a igreja hoje com mais pessoas. A gente está suportando aí, passando essa luta, essa crise, porque o Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. Amém? Tenho o prazer hoje aqui de estar com a minha não, é do Senhor, né? A equipe que toca junto comigo. Pastor Edson, já conhecido aí há quase 100 anos aqui na Baixada. Quem não conhece o Pastor Edson não conhece a Igreja Batista. Meu filhão ali, Gabriel, na batera, né? Aquele menino bonito. E o Luan aqui também, esse rapaz bonitão aqui na contrabaixo. Quero agradecer a irmã Helenice que tem dado essa oportunidade para a gente estar louvando e ministrando com a igreja, amém? Nós louvamos a um Deus vivo. Jesus está vivo. Jesus não é uma religião, Ele é o Deus que se fez gente, encarnado. Está aqui para ser adorado em espírito e em verdade. Então adore com alegria. Vamos nos colocar em pé em nome de Jesus. Ele exaltado. Ele exaltado, Rei exaltado no céu, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Declare comigo, Ele é Senhor, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Glorificam seu santo nome. Ele exaltado, Rei exaltado no céu. Ele exaltado, Rei exaltado no céu. Eu louvarei, eu louvarei. Ele exaltado para sempre. Igreja, o seu nome. Bem forte. Farei, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, Rei exaltado no céu. Ele é Senhor, declare. Senhor, sua verdade vai sempre. Terra e adore ao Senhor, Ele é digno. Glorificam seu santo nome. Ele exaltado, Rei exaltado no céu. Aleluia. Ele exaltado, Rei exaltado no céu para sempre. Exaltado, Rei exaltado no céu. Glória a Deus. Quem está feliz, diga amém. Ao Senhor, ver a casa cheia de suas ovelhas. Que Deus abençoe o nosso domingo. Eu tenho alguns comunicados. Primeiro, que essa igreja esteja incansavelmente em oração pela comissão de sucessão, pela diretoria. Que essa igreja esteja incansavelmente orando pela nossa PIBS, tá? Que passa por esse momento, mas eu tenho certeza que Deus tem grandes feitos para esse local, para essa casa. Peço que os irmãos estejam em oração pelos enfermos, em especial pela irmã Fátima Chara Dias, que se encontra debilitada, que Deus esteja restaurando a saúde dela. Hoje é um motivo de alegria, missões nacionais. Eu tenho certeza que mais uma vez Deus honrará essa igreja com missões nacionais.
que as pessoas continuem usando dos meios eletrônicos para suas ofertas e dízimos. Aquele irmão que tiver algum tipo de dificuldade, que entre em contato com a nossa secretaria, que a secretaria vai estar disponibilizando algum meio de chegar até você. Acho que de comunicados é isso. Vale lembrar que dia 8/11 teremos uma assembleia extraordinária para tratarmos de 2 assuntos. Isso já está no boletim. E à medida que forem passando os domingos, a gente vai estar sempre lembrando, porque é de extrema importância que os membros dessa igreja estejam presentes. Tá? É de extrema importância. Esses seriam os comunicados. Agora, fazer uma oração, né? Para que Deus esteja à frente desse culto. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque pela graça e misericórdia, Pai, estamos aqui na tua casa, Pai. Abençoa, meu Senhor, aquele que está no conforto da sua casa agora, para assistir esse culto, Pai. Que tudo aqui, meu Senhor, seja para a honra e glória do teu nome, Pai. Recebe as orações, meu Senhor. Usa, Senhor, a equipe de louvor, usa o pastor, Pai, para que traga, meu Senhor, a tua palavra, porque tudo aqui, meu Senhor, é para exaltar, Pai, o teu nome. Senhor, nós sabemos, Pai, que muitos se deitaram e não se levantaram, ou se levantaram enfermos, Senhor, mas pela tua graça e misericórdia estamos aqui na tua casa, em motivo de alegria. Aleluia. Porque com certeza o Senhor se alegra de ver a sua casa cheia. Que o Senhor esteja abençoando e dando sabedoria aos nossos cientistas, Senhor, para que em breve tenhamos uma vacina e que possamos passar por essa pandemia, Pai. Senhor meu Deus, em nome do teu Filho amado, Senhor, que nós te agradecemos por tudo, Pai. Amém. Glória a Deus. Quão amáveis são os teus tabernáculos. Eu gosto dessa frase: o pardal encontrou casa e andorinha ninho para si, e eu encontrei teus altares, Senhor. Que bom, né? Que dia maravilhoso quando encontramos Jesus na nossa vida. E hoje você está aqui para louvar com todo o seu coração. Quão amáveis são os teus tabernáculos. Você pode cantar com a gente? Senhor dos exércitos. Vamos deixar soltar a nossa voz ao Senhor. A minha alma suspira e desfalece. Por onde? Pelos teus átrios. O pardal encontrou casa E andorinha ninho para si. eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados aqueles que habitam em tua casa. Aleluia. Só um só dia, aleluia. Pois um só dia, Senhor, nos teus átrios. Vale mais que mil. O pardal encontrou casa e andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu.
pois o Senhor é sol e escudo. O que Ele dá à igreja? Da graça e glória. Aleluia. Não negará bem algum aos que vivem corretamente. O pardal encontrou casa e andorinha ninho para si. E eu encontrei teus altares, Senhor, em meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, em meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, em meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, em meu e Deus meu. É bom estar perto do Senhor. É bom estar bem perto nesses momentos principais que estamos vivenciando no mundo. Momentos de medo, momentos de pânico, momentos de dor, momentos de perda. Essa semana, como muitos outros brasileiros e habitantes do planeta Terra, eu tive uma triste notícia na minha família, do meu primo querido, lá de Valença, Bahia, pastor Batista, que veio a óbito depois de complicações com diabetes, mas contraiu um vírus que complicou a situação, dando aquela série de paradas cardíacas e respiratórias, e não resistiu. É triste essa notícia para minha família. E quantos outros passam por essa dor hoje? Mas estamos na casa do Pai, um ajuntamento de irmãos, apesar do vírus, tomando cuidado, mas sabendo que a nossa proteção está em Deus. Perto quero estar, independente das circunstâncias, perto quero estar do Senhor. Nesse momento, você que tem suas ofertas, que ainda não está terminando a campanha de missões, você que tem aí no seu coração de ofertar, a Bíblia fala que o Senhor se agrada àquele que oferta com o coração, com a alma. Esse teu dinheiro que está aí, que Deus te abençoou, não é teu, pertence ao Senhor, que você possa devolver ao Senhor nesse momento. Aproveite essa oportunidade em nome de Jesus. Perto quero estar. Perto quero estar. Feche teus olhos, pense nisso. É uma oração. Junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Feche teus olhos, faça essa oração ao Senhor. Tudo que há em mim, Quero te ofertar, Senhor, tudo que tem em mim. quero mas ainda é pouco, eu sei. Ao que ganhei, não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Aleluia! Te louvarei. Não importam as circunstâncias, não importam as circunstâncias, Te adorarei. somente a ti, Jesus.
estar. Vamos declarar juntos ao Senhor. Junto aos teus pés, Aos teus pés. pois prazer maior não há, Maior não há que me render e te adorar. tudo que há em mim, Tudo que há em mim, tudo que há em mim, quero te ofertar. Aleluia! Mas ainda é pouco, eu sei. se Comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, Não sou apenas servo, meu amigo me tornei. Declaremos. te louvarei. Eu te louvarei, Senhor. Não importam as circunstâncias, Adorarei somente a ti, Jesus. te louvarei. Eu te louvarei, Senhor. Não importam as circunstâncias, Adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, diga. Te louvarei. Não importa a distância. adorarei somente a ti, Jesus. Continua a nos conduzir nesse culto, Senhor. Continua a falar aos nossos corações. Te adoramos, Senhor das nações. Te adoramos, Rei dos reis. Amém. Estou aqui como representante da Comissão de Sucessão Pastoral. Nós estamos há alguns meses trabalhando para esse fim, para ver o que Deus quer para a Primeira Igreja Batista de Santos, aquele que Ele já separou para ser o nosso pastor titular. Estamos todos os dias orando, foi lá o nosso primeiro pedido, orando às 10h30 da manhã, às 10h30 da noite, 22h30, para que Deus possa mostrar à igreja aquele quem Ele já preparou. A comissão, por sua vez, está trabalhando na análise dos nomes indicados para tanto. A igreja teve um momento em que ela indicou nomes, e a comissão está trabalhando em análise. Posso informar que essa análise está quase no final. Em breve, muito em breve, nós anunciaremos o nome indicado pela igreja. Então, aí nós oraremos especificamente por aquele nome, por aquele pastor. Nós precisamos entender de Deus, se é esta a vontade dEle. Então, é isso que nós temos que pedir todas nossas orações, que Deus mostre, que Deus diga a cada um, a cada membro, aqueles que estão presentes, aqueles que estão em casa, orem para que Deus fale a nós. Nós vamos orar como costumeiramente temos feito. Vou pedir ao Marcelo que venha nos dirigir nessa oração,
e nós vamos todos nos colocar de joelhos. Lógico, aqueles que não podem aqui, fiquem sentadinhos ou em pé, como quiser, mas os outros membros, coloquem-se de joelho. Como diz a música, de joelho é melhor. Aqueles que estão em casa, se tiverem condições também, ajoelhem-se diante do altar de Deus. Batista de Santos e pelo local que ela se encontra. Desde já, Senhor, nós te pedimos, Pai, recebe com carinho as nossas orações, nos conduz, Pai, na tua direção e que seja sempre feita a tua vontade. E em nome, Senhor, do teu Filho, grandioso e amado Jesus Cristo, nós oramos e podemos dizer amém. Amém. Os irmãos podem se sentar. Som. Hoje nós teremos conosco aqui na igreja, pastor Alipe Coutinho, por favor. Pastor Alipe Coutinho é pastor auxiliar da Igreja de Boas Novas, São Caetano. Ele vai estar trazendo para nós a palavra hoje, tá? Que Deus use grandemente o Senhor, tá? A palavra está com o Senhor, o microfone está ali. Graça e paz, meus irmãos. Que bom vê-los aqui essa manhã. Que bom poder conversar um pouquinho com cada um de vocês. Que bom ver muitos amigos aqui. Em janeiro, quando eu preguei aqui, minha mãe estava viva ainda. E ela era a pessoa que mais apontava os meus defeitos. Por isso eu sei muitos, porque ela me contava. Mas ela também falava das minhas qualidades. E ela sempre ressaltava que eu tinha o dom de fazer amigos, desde pequeno. E quando eu me converti, aos 24 anos de idade, eu pensei que eu deveria continuar exercendo o dom de fazer amigos, mas usá-lo também para tentar fazer discípulos. Então eu tenho amigos e discípulos pela graça de Deus, porque é algo que eu sei que Deus tem me dado com muita alegria. Vou pedir para os meus amigos que estão aqui essa manhã, né? Obrigado por estarem aqui. Se possível, fiquem de pé só para a gente dar um tchauzinho aí para vocês. Que bom, que bênção. Que bom ter vocês aqui essa manhã, queridos. Obrigado pela presença, viu? Quero convidar você a abrir sua Bíblia em Marcos capítulo 4, verso 35. Marcos 4, 35. É muito legal poder falar de missões. Eu não sei de quem foi a ideia de me escalar nesse dia, mas é, de fato, o que eu fiz por muito tempo no meu ministério.
estar indo nas igrejas, desafiar as pessoas a se envolverem com a obra missionária. É difícil passar uma campanha de missões, mesmo eu sendo auxiliar hoje em Boas Novas, é difícil passar uma campanha de missões sem que eu pregue em algumas igrejas, aí ou na abertura ou no encerramento. Então um presente para mim estar aqui hoje falando sobre esse tema. Marcos 4,35 diz assim: naquele dia, quando já era tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. Guarda esse verso aí. Naquele dia, quando já era tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. Agora a gente vai andar um pouquinho para frente, vai para o capítulo 5 a partir do verso 1. Vamos entender o que Jesus foi fazer do outro lado. Jesus desafiou os discípulos a passar para o outro lado. Agora a gente vai entender o que eles foram fazer lá. Diz assim, capítulo 5, a partir do versículo 1. Chegaram então ao outro lado do mar, a terra dos Gerazenos. E logo que Jesus saíra do barco, lhe veio ao encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda as cadeias podia alguém, nem com cadeias podia alguém prendê-lo. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia domar. E sempre, de dia e de noite, andava pelos sepulcros e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo, pois, de longe a Jesus, correu, adorou. E clamando com grande voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus lhe dizia: sai desse homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: qual o teu nome? Respondeu-lhe ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que não os enviasse para fora da região. Ora, estava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. Rogaram-lhe, pois, os demônios, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. E ele lhe o permitiu. Saindo então, os espíritos imundos entraram nos porcos, e precipitou-se a manada, que era de 2.000, pelo despenhadeiro no mar, onde todos se afogaram. Nisso fugiram aqueles que apacentaram e anunciaram na cidade e nos campos, e muitos foram ver o que era aquilo que lhe tinha acontecido. Chegando-se a Jesus, viram o endemoniado, o que tivera legião, sentado, presta atenção nisso, irmãos, sentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. E os que tinham visto aquilo, contaram-lhe como havia acontecido ao endemoniado e acerca dos porcos. Então começaram a rogar-lhe que se retirasse dos seus termos ou das suas terras. E entrando ele no barco, rogou-lhe o que era endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu. Disse-lhe: vá para a tua casa, para os teus, anuncia-lhe o quanto o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Ele se retirou, pois, e começou a publicar em Decápolis tudo aquilo que lhe fizera Jesus, e todos se admiraram. Vamos orar? Estamos, Pai, diante da Tua palavra maravilhosa, que o Senhor a use para falar aos nossos corações. Te pedimos isso com humildade. Oramos no nome de Cristo. Amém. Queridos irmãos, eu gosto de pensar sempre em Jesus e os seus propósitos. Quando a gente pensa em Jesus, você logo lembra da profissão dele. Claro, Jesus era carpinteiro. Jesus era carpinteiro por uma herança familiar. E só um detalhe aqui importante: você que conhece a profissão de carpinteiro hoje, talvez você não saiba o que era ser carpinteiro nos tempos de Jesus. Mas um carpinteiro nos tempos de Jesus, as casas eram todas de madeira, ele era quase um engenheiro, alguém que construía a casa inteira. Era alguém de muito saber, de notável saber. Mas, na essência, na forma, no que ele fazia, Jesus também era um pedagogo. Temos professores aqui?
Jesus era um pedagogo. Eu gosto de me referir a Jesus como o pedagogo de Jerusalém, o pedagogo de Belém, o pedagogo dos céus, porque todos os eventos, todos os momentos, em todas as situações, Jesus estava focado em ensinar. Por isso, sempre que você vem num culto e a Bíblia está aberta, pense assim, eu preciso aprender alguma coisa, e teu coração vai estar alinhado ao que Jesus sempre quis, ao que Deus sempre quis. O ensino para Deus é algo muito importante, e por isso Ele está agora fazendo isso com os seus discípulos. É bem legal esse texto, porque o ensino está em alta nesse texto. Então, o que estava acontecendo aqui, meus irmãos, você que quiser voltar depois na sua casa, o comecinho do capítulo 4, Jesus tinha acordado muito cedo e tinha tido um dia muito agitado. Ele tinha saído da sua casa e ido à praia. Você lembra desse texto? Se forma uma multidão e as pessoas não estão conseguindo ouvi-lo, muita gente. Ele pega e pede para um dos discípulos usar o seu barco. Estão lembrados disso? Pede para afastar-se um pouco da praia, para que ele pudesse usar os ventos favoráveis à voz dele, para que a voz dele fosse ouvida pela multidão. E ali ele passa o dia. Ele passa o dia fazendo o quê? Ele passa o dia ensinando. Os versículos anteriores, você vai ver Jesus contando a parábola do semeador, a parábola da candeia, a parábola da semente, a parábola do grão de mostarda. Se você voltar a esse capítulo 4, quem gosta de estudar, faça isso essa semana. Pega esse capítulo 4, você vai ver quanto você vai aprender. E aí, irmãos, o que aconteceu? Ele ficou ensinando aquele povo, e aquele povo maravilhado com o ensinamento. Eu vou tentar fazer hoje aqui igual Jesus, tá bom? Vamos até tarde da noite aqui, amém? Quem topa? Amém ou misericórdia? Tem uns corajosos aí. E aí Jesus ficou ensinando e ficou tarde. Você viu o versículo que nós lemos? Capítulo 4, versículo 35, está dizendo aí o que na sua Bíblia? Já era tarde, ficou tarde. E quando ficou tarde, todo mundo pensou, agora nós vamos para casa, missão cumprida. Já ensinamos a multidão, uma multidão nos ouviu, uma multidão aprendeu, missão cumprida, vamos para casa. Mas Jesus, pedagogo, ele não queria ensinar apenas a multidão, irmãos, ele queria ensinar os discípulos. Ele quer nos ensinar essa manhã com esse texto. Ele fala para os discípulos, não, a multidão pode ir para casa, mas nós vamos lá para o outro lado. E ele aponta a região de Gadara, ele aponta a região de gentios, ele aponta a região que tinha criação de porcos, ele aponta o lugar que os discípulos, todos judeus, não gostariam de ir, ainda mais à noite. Você conhece algum lugar aqui em Santos que as pessoas não querem ir à noite? Fantástico que Jesus faz aqui, não é, meus irmãos? Fantástico. Ele aponta um lugar que ninguém queria ir, e ele convida os discípulos, nós vamos para o outro lado. Se você fosse um discípulo de Jesus naquele contexto, conhecendo o jeito judaico de ser, as dificuldades com os gentios, a dificuldade com porcos, o que você pensaria? Seja sincero. O Jesus teve insolação. Jesus não está bem. O que ele quer fazer do outro lado? Já falaram para Jesus que gentil e judeu não se mistura? Já falaram para Jesus que porcos não tem nada a ver com o povo de Deus? Eu fico pensando em um cutucando o outro e cochichando, né? Porque não é de hoje que o povo é fofoqueiro, viu, irmãos? Não é de hoje. Eles assim, cheio, fala lá para ele que ele viajou agora, igual diz a juventude. Mas sabe, meus irmãos, Jesus tinha a visão de águia. E ele usa esse texto para formar o coração dos discípulos, mas também para falar de missões ao longo dos anos. Esse é um texto missionário, esse é um texto para missões.
E talvez você não saiba, Gadar era das regiões mais odiadas, porque ela tinha uma miscigenação gentílica. Além de serem gentios, ela havia sofrido invasão atrás de invasão e tinha virado um lugar de pecado, de dificuldade para alguém, para um filho de Deus ir lá. Então, eles vão para o outro lado. E eu fico pensando, quando a gente faz a vontade de Deus, dá certo, amém ou misericórdia? Só que com eles não foi bem assim. Porque quando eles estavam indo para o outro lado, eles enfrentaram uma terrível tempestade. Olha que coisa! Que texto pedagógico para nós. Quando fazemos a vontade de Deus, nem sempre, irmãos, nem sempre fazendo a vontade de Deus, as coisas vão ser do jeito que gostaríamos, vão ser as flores. Indo para o outro lado, uma terrível tempestade. E o texto diz para a gente que Jesus estava fazendo o que na tempestade? O Marcos é tão detalhista, o autor do Evangelho, que ele fala que ele dormia num travesseirinho. Que bonitinho, né, gente? A humanidade de Jesus, a flor da pele. E ele dormia por quê? Quem acerta aí? Por que ele dormia? Cansado. Agora você já entendeu por que Jesus dormia no meio da tempestade? Porque ele tinha passado o dia pregando, cansado. Jesus também se cansava. Vem aquela terrível tempestade, mas eles caminham em direção a Gadara, em direção a esse homem que nós não sabemos o nome. Às vezes vamos ser usados para abençoar pessoas que nós não sabemos o nome, que nós não sabemos de quem são. Deus só fala assim, abençoa, prega, e a gente precisa fazer isso. E aí ele chega lá com os discípulos e encontra um homem numa situação degradante. O texto bíblico faz a seguinte narrativa: ele vivia nos sepulcros e nem mesmo correntes podiam prendê-lo. O texto diz, andava sempre de dia e de noite, clamando entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Que relato da degradação desse gadareno. Conhecem lugares onde tenham pessoas degradadas? Conhecem? Jesus quer levar a gente para esses lugares, para essas pessoas. Nós temos que evangelizar o rico, sim, mas nós não podemos esquecer da Cracolândia. E como eu estou falando de missões, dos projetos mais bonitos que os batistas têm, chama-se Cristolândia. Quem não conhece, eu vou dar uma pequena explicação. Nós abrimos uma obra missionária dentro da Cracolândia, onde os imóveis são degradados e o aluguel é muito baixo. Essas Cristolândias ficam abertas 24 horas por dia, e elas aproveitam uma oportunidade, como Jesus fez com o gadareno. Quando aquele dependente químico fica sem droga, ele precisa de banho. Quando ele precisa de banho, ele toma o banho, ele é cuidado, ele é cortado o cabelo, e alguém diz para ele assim, você viu a situação que você estava? Invariavelmente eles tiram fotos de como essa pessoa chega, 3 dias depois comendo, ela muda. E aí vem a pergunta, você quer mudar de vida? Mas queridos, é bonito ver esse texto, e perceber a degradação. É bonito, é triste, mas eu vou falar o que é bonito. Primeiro é triste aqui. Perceber a degradação que as pessoas chegam dirigidas pelo maligno é triste. Mas é bonito ver o que Jesus faz com aquele homem, e a gente daqui a pouco vai chegar lá. Mas veja que tem alguns detalhes aqui importantes para a gente. O texto diz que ele vivia afastado. Deixa eu explicar para você como eram os cemitérios daquela época. A gente, quando você pensa em cemitério, você pensa num lugar bonitinho, né? Eu lá em Boas Novas estou do lado de um cemitério e já fui chamado do pastor do cemitério, irmãos, orem por mim, porque o povo no ano passado cismou de morrer no domingo e segunda-feira eu só trabalho, então os velórios eu fiz 43 velórios no ano passado. Ora por mim, meus irmãos, difícil essa situação. Mas quando você pensa em cemitério, você pensa naquele bonitinho, arrumadinho, parece até um lugar de paz. Tem crente lá de Boas Novas que vai orar no cemitério, viu, irmãos? Você se escandaliza com isso? Mas os cemitérios dessa região aqui, eles eram diferentes.
eles eram como um amontoado de corpos. Os gentios às vezes não enterravam as pessoas, os judeus tinham todo o cuidado, mas gentio às vezes ficava sempre perto de montanhas, no lugar da cidade onde ninguém ia. Esse camarada aqui, o gadareno, estava num lugar, vivia afastado onde ninguém ia, provavelmente abandonado. Ninguém mais conseguia conviver com ele, seus familiares não conseguiam mais, seus amigos o abandonaram, com certeza, e ninguém mais podia chegar perto dele. Ele é banido da cidade, porque ninguém mais queria conviver com aquele homem, e é jogado lá no canto, no meio dos mortos. Uma analogia de como ele estava espiritualmente, porque aquele homem espiritualmente estava morto. O texto diz para a gente que, para protegê-lo, lembra que ele se feria com pedras? Eu li aqui, está na tua memória? Para protegê-lo, às vezes, as pessoas amarravam as suas mãos com correntes. O evangelista Lucas diz que ele andava nu. Quem quiser ver esse texto em Lucas vai perceber isso. E amarravam com correntes, e o texto diz para a gente que nem mesmo as correntes conseguiam segurá-lo, ele quebrava as correntes. Eu olho esse texto de que ele quebrava as correntes, faço uma analogia interessante. Ele conseguia quebrar as correntes físicas, mas não conseguia quebrar as correntes espirituais. As físicas ele despedaçava, mas os demônios ainda o aprisionavam. Quando eu penso assim, eu disse que a gente tem que evangelizar onde ninguém quer ir, mas a gente também tem que evangelizar onde ninguém está indo. São duas coisas diferentes. Você sabe que há uma estatística interessante, de que principalmente os batistas, no geral, não estão evangelizando as pessoas de maior condição financeira e de mais intelectualidade. E essas pessoas quebraram as correntes físicas, elas prosperaram, muitas delas, estudaram, são cultas, são importantes, dirigem seus bons carros, comem nos bons lugares, mas estão acorrentadas espiritualmente. Sem Jesus irão para o inferno, sem Jesus terão suas vidas despedaçadas. Então, queridos, esse texto é um contraste. A gente vai onde ninguém quer ir de noite, mas a gente vai onde ninguém está indo também. Guarda essa frase no teu coração. A gente precisa pregar. Eu não sei qual é o seu ambiente de trabalho. Pregue por mais simples lá, mas pregue por mais culto. Pregue para o mais importante, pregue para o mais simples. Pensando em hierarquia, eu estou dizendo. O evangelista Lucas mostra para a gente esse homem nu, destruído, mas quebrando as correntes físicas. As correntes que amarram alguém espiritualmente só são quebradas pelo precioso nome de Jesus, pelo entendimento do Evangelho, pelo entendimento do processo de salvação. Jesus e os discípulos vencem a tempestade, chegam naquele homem, e de repente, ele vem estranho para perto de Jesus, o adorando. Mas a cena que aqueles discípulos viram, você consegue fechar os olhos? Você é bom de imaginação? E tentar imaginar você chegando com Jesus naquele gadareno destruído? A cena que eles viram lá, começa a explicar a pergunta que eles devem ter feito no começo. Lembra da pergunta? O que nós vamos fazer do outro lado? O que nós vamos fazer à noite? Por que nós vamos atravessar o mar à noite? E Jesus aqui está ensinando, lembra que eu disse que ele é o pedagogo? Está ensinando os discípulos algo fantástico. O que ele está dizendo, irmãos? Enquanto houver alguém que está perdido, nós vamos lá. Sabe, irmãos, nós estamos nos acostumando, quase que parece para nós uma paisagem urbana, com pessoas destruídas, espalhadas pela rua, assim, a gente passa e já nem percebe. Parecem lixos, estou dizendo para alguns.
Eu fico pensando como aquela cena deve ter mexido com a cabeça do judeu, porque esse não era o estilo de vida do judeu. E como aquilo deve ter marcado a vida dos discípulos. E como é importante cada pessoa. E como eu conheço histórias de gente que estavam deitadas nas ruas e hoje são servos de Deus, porque alguém parou, olhou, falou. Alguém resolveu atravessar o mar que distancia, não o mar físico, mas o mar cultural e de tantas outras questões. Alguém resolveu enfrentar tempestades e ir nessas pessoas. O pastor auxiliar da primeira igreja batista de São Paulo é um grande amigo meu, o pastor Arlen Mafra. 7 anos de crack, e o Senhor o salvou. E hoje, para a glória de Deus, é um dos grandes pregadores de São Paulo. Eu amo ouvir o pastor Arlen. Não sei quem aqui já teve essa oportunidade, e como Deus usa a vida daquele homem. Jesus inaugura na vida do gadareno o reino de Deus, como diz Lucas capítulo 4, versos 18 e 19, porque o tempo da graça é chegado, porque a salvação dos povos é chegada, e onde estiver um perdido nós precisamos ir. É por isso que a igreja de Jesus precisa ser cheia de estratégia para chegar em todos. Apóstolo Paulo diz: eu me fiz de tudo para todos serem salvos, ou para salvar todos, em algumas traduções. A igreja de Jesus precisa ir em todos os lugares. Não podemos tirar os olhos dos povos não alcançados, não podemos tirar os olhos de onde os cristãos estão sendo perseguidos, mas não podemos tirar os olhos do quintal da nossa casa, do outro lado aqui na praça. Nós não podemos esquecer os perdidos, meus irmãos. E se não estivermos trabalhando para salvar o perdido, vã é nossa vida. Se não tivermos paixão pelos perdidos, eu não sei o que estamos fazendo na igreja de Cristo. Jesus não foi para casa aquele dia para levar os discípulos para um encontro especial, para treinar os corações dele, para orar, olhar para as pessoas e para dizer para eles o seguinte: enquanto houver um perdido onde quer que esteja, vocês precisam ir. E aqui, irmãos, pasmem, anotem aí se quiserem, aqui nasce a igreja missionária de Atos, aqui nesse evento. Pedagogia é tudo. Aqui nasce uma igreja com um olhar no perdido. Os discípulos viram e amaram o perdido a partir do que Jesus fez aquele dia. É triste como fica claro para a gente a obra do demônio. Você sabe, Jesus manda eles saírem daquele homem, eles pedem para ir aos porcos, Jesus deixa eles irem aos porcos, e assim que os demônios entram nos porcos, eles se precipitam, eles se suicidam. Fica claro aqui o que o diabo quer fazer com aqueles que estão debaixo do seu domínio: destruir as suas vidas, acabar com as suas vidas. Fomos criados para ter comunhão com Deus, e o demônio tenta fazer com que isso não aconteça. Fomos criados para uma vida de obediência, uma vida de imagem e semelhança a Deus. A imago Dei está em nós, mas os demônios tentam fazer a gente perder essa identidade que o Evangelho quer restaurar. E é por isso que Jesus, de forma tão especial, vive esse momento. Versículo 15, se você puder abrir aí e acompanhar comigo, estou caminhando para terminar. Versículo 15, o texto começa a fazer muito sentido. E os discípulos devem ter sentido o coração pulsar. Eu não sei se você tem boa imaginação, mas imagine-se naquela cena, vendo um gadareno jogado, endemoniado. Daqui a pouco, olha o que Jesus diz: ele é visto assentado, vestido e em perfeito juízo, porque é isso que o encontro com Jesus faz com as pessoas, meu irmão.
É isso que o encontro com Jesus faz com a gente, fez conosco um dia. Eu não era um gadareno, mas eu não estava em perfeito juízo enquanto eu não servia ao Senhor, eu não estava, e nem você, amém? Esse gadareno, ele nos representa, porque podíamos não estar nus, nem no meio dos sepulcros, mas estávamos entregues às obras de Satanás, era ele que dirigia a nossa vida. Achávamos que as coisas desse mundo eram importantes, até o dia que Jesus foi para outro lado e nos salvou. Ele te salvou e me salvou. E o impacto dessa salvação precisa fazer com que a gente queira ir na vida do outro, falar para o outro, dar essa notícia. Assentado, vestido em perfeito juízo. Isso deve ter feito os discípulos entenderem tudo. Isso deve ter feito os discípulos nunca mais querer deixar de pregar o Evangelho. Nunca mais deixar que um gadareno passasse pela vida dele sem ouvir a boa nova. Jesus restaurou aquela vida, mas aquela vida era apenas uma, em que Jesus usava a sua pedagogia para mostrar um princípio para fazermos em todo lugar e em todo tempo. Vocês entendem isso? Um princípio para todo lugar e para todo tempo. O maligno tem aprisionado pessoas. E algumas pessoas estão pensando, jogadas nas ruas ou mesmo na sua riqueza. Apartamentos onde pessoas tiram as selfies com o maior sorriso, mas quando saem das câmeras estão chorando, estão feridas, seus casamentos não estão bons, não sabem como criar os filhos. Só a igreja de Jesus tem respostas. Algumas pessoas estão pensando, quem vai me tirar desse cativeiro, dessa tristeza? Quem se importa comigo? Quem nota a minha falta e a minha ausência? Será que alguém me dá valor? Será que tem como viver em abundância? Será que existe vida abundante? Será que tem alegria nessa terra? Algumas pessoas estão pensando isso, porque elas não encontraram o Jesus que atravessou o mar aquele dia. E Jesus atravessou o mar aquele dia, levando os discípulos. Deixa eu perguntar aqui, ele poderia ir caminhando sobre as águas mais uma vez? Sozinho? Poderia. Mas ele levou os discípulos, e está nos levando nessa viagem aqui essa manhã, para que eles e nós entendamos o chamado que Ele tem para a nossa vida. Quem pode arrebentar as correntes da minha vida? Muitos estão pensando. E a gente precisa ir lá e dizer para eles, Jesus pode, tem poder para arrebentar as correntes que te prenderam. Eu termino com o versículo 18 do texto. Fantástico versículo 18. Termina aquilo tudo, e o gadareno entendeu o que Jesus fez com ele. Ele entendeu o que todos nós temos que entender. Jesus me tirou das trevas, Jesus quebrou as correntes da minha vida. E agora ele, entendendo o que Jesus fez com ele, ele fala para Jesus, olha, eu quero andar contigo. Eu quero pregar para outros gadarenos, eu quero falar do teu amor, me leva, Jesus. Eu posso fazer um desabafo, irmãos? Assim é sim, assim é não, você sabe disso, né? Eu posso fazer um desabafo aqui? Eu conheço crente que nunca ganhou uma alma para Jesus. Você não conhece não, né? E eu fico preocupado quando a gente não entende o que Jesus fez com a gente e não compartilha com as pessoas. A gente não entende que a gente tem uma mensagem que transforma vidas e guarda ela com a gente como um tesouro no cofre. É para compartilhar. E foi esse o sentimento do gadareno. Eu tenho que compartilhar, eu quero ir contigo. E Jesus falou assim para ele, você não vai comigo. Jesus dizia não, viu, irmãos? Essa galera pregando aí nas redes sociais que Jesus é bonzinho, não fala nunca não. Jesus dizia muitos não.
Jesus disse assim: não, você não vai comigo. Ele não deve ter entendido nada. Aí Jesus comissiona aquele primeiro missionário gentil. Olha, ele não tinha morrido na cruz ainda, e já começa o ministério missionário de um gentil, não era judeu não. Ele diz para ele assim: olha, gadareno, eu não sei o nome dele, que pena, você vai pregar aí na sua região, é você que vai falar do meu amor para as pessoas. Você não foi transformado? Irmão, você não foi transformado? Você não foi transformada? Prega o evangelho para as pessoas. E aí, eu visitei aquela região, fazendo missões. Eu fiz missões na terra do Gadareno. É lindo aquele lugar, porque você, lendo a história daquele lugar, você percebe que aquele Gadareno criou 7 igrejas naquela região. 7 igrejas, por alguém que recebeu o impacto da transformação de Jesus. Irmãos, passemos para o outro lado. Vamos dividir a tão grande salvação que temos. Vamos falar para as pessoas desse Jesus que transformou a nossa vida, que mudou o meu viver. Como eu gosto daquele cântico: Jesus Cristo mudou o meu viver. Vamos falar para as pessoas que elas não precisam ficar presas em corrente nenhuma. Hoje aqui, quando o nosso irmão Editon ministrava o louvor, ele estava falando disso, das cadeias que tentam nos prender, a tristeza, a dor. Mas nós temos para quem correr. Nós temos alguém que atravessou o mar, ou venceu a cruz para nos salvar. Ele estava falando de pessoas que perderam entes queridos. Eu lembrei da minha mãe, é claro, que morreu agora em abril de Covid. Claro que eu lembrei da minha mãe. Mas eu só não estou pior. Eu só não estou destruído. Porque um dia alguém atravessou o mar da minha vida e falou para mim: tem um Jesus que salva, tem um Jesus que liberta, tem um Jesus que cura, tem um Jesus que tem poder para cuidar de você. Viu, filha? Tem um Jesus que tem poder. E esse Jesus precisa ser compartilhado, dividido. Precisamos atravessar os mares e as tempestades. Não sei quais, mas você conhece quais as suas, para falar desse amor. Amém? Vamos orar? Obrigado, Senhor Jesus, pela Tua palavra tão maravilhosa. Obrigado porque o Senhor era o pedagogo dos discípulos, mas continua usando de pedagogia conosco e nos ensinando nessa manhã. Que em nome de Jesus, verdades como as que aprendemos aqui, acompanhem a nossa vida e o nosso coração, e que possamos transpor qualquer obstáculo para que pessoas sejam tocadas, correntes quebradas, e sejam salvas pela mensagem do Evangelho. Abençoa, Pai, as nossas vidas. Continua falando aos nossos corações. É o que eu oro e agradeço no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Graça e paz. Missões. Missões é a missão da igreja. Sem missões, a igreja perece, a igreja desfalece, a igreja morre. Hoje é o grande dia, o dia da nossa colheita, o dia de devolvermos um pouco do muito que o Senhor nos tem concedido. É o dia de nós devolvermos, mostrar a Deus o nosso amor através das nossas finanças. Antes de tudo,
eu gostaria de recitar com vocês o nosso tema e a nossa divisa. Vamos lá, todos juntos? Porque Ele me amou. Amamos porque Ele nos amou primeiro. 1 João 4,19. Esse é o amor sólido, né? É o amor diferente de todos os amores, né? Em 1 João, capítulo 3,18, fala que ele fala de uma maneira tão carinhosa, ele diz assim: meus filhinhos, não amemos por línguas e palavras, mas por obras e verdade. Esse é o amor distinto, irmão. Esse é o amor que supera todo tipo de amor. É esse o amor de Deus, né? Vamos agora, o nosso alvo é 6 mil reais. Vamos ver quanto alcançamos. Vamos lá, tchan, 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 todos juntos. Alcançamos. Tchan, 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 tchan. 5 mil reais. Muito bem, irmãos. 5 mil reais. Esse dinheiro vai aos rincões do Brasil, né? Vai aos sertão, vai aos ribeirinhos. Nós temos 37 mil ribeirinhos no Amazonas. Temos mais de 10 milhões de surdos. Vai aos pataxós, aos ticunas, né? Então é isso, missões é isso, né? Estamos felizes porque esse valor, eu agradeço muito a Deus e o empenho de vocês, né? Esse valor, Deus há de multiplicar, porque Deus é o Deus de milagres. Apenas 2 pães e 5 peixes, 2 pães e 5 peixes, Deus fez o grande milagre. E Ele pode, a matemática do Senhor é diferente da nossa, né? É esse Deus, o Deus de maravilhas. Tem uma música do MPB, do Roberto Carlos, mas o dono da música é Caetano Veloso, que ele fala 2 mais 2 são 5, olha que coisa. E a matemática de Deus é diferente. 2 mais 5 é igual a 5 mil. É isso a matemática de Deus, maravilhoso, né? É isso aí, irmãos. Muito obrigado pelo empenho de vocês, que Deus o recompense cada vez mais, né? Que vocês possam dar o melhor do que têm, o melhor do que és, para a honra e glória do Senhor. Amém, irmãos? Muito obrigado pelo empenho de vocês. Som. Amém, que palavra abençoada. Pastor Alípio, Deus use sua vida. A igreja tá aqui ainda, amém? Feliz? Gente, eu fui numa igreja à noite, domingo passado, e eu confesso que eu já estive num culto fúnebre mais feliz. O pessoal estava muito triste. E eu estava ali, o Espírito Santo falando na minha mente, né? Imaginando a gente louvando ao Senhor lá no céu. Como é que não deve ser a alegria? Só você olhando os anjos, todos falando santo, santo, santo o Senhor. Pastor Alípio reencontrando sua mãe, a gente reencontrando nossos parentes, que alegria. Então vamos ficar em pé nesse momento. Gostaria de mais som para mim aqui, por favor. Microfone. Todas as tribos. Povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus.
Jesus, presente aqui. La 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 ya, la ya la la ya. Remidos comprados, grande multidão, muitos virão te louvar. Povo escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço irão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. La 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 ya, la ya la la. Essa é a parte mais difícil, hein? E a nós só nos cabe tudo dedicar. Quero ver a igreja. Amém, aleluia. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Cristo Jesus, Cristo Jesus, presente aqui. Mais uma vez, Cristo Jesus, Cristo Jesus, presente aqui. Eu gostaria de louvar com a última música, e o pastor Edson não está no script, mas o pastor Alípio é o responsável por essa música que nós vamos cantar agora. Ele falou, Jesus Cristo mudou meu viver. Quem souber, canta conosco. Jesus Cristo mudou meu viver. Isso é a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente hoje é o meu coração, diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração. O amor só conheci em canções que falavam de ilusões, mas tudo agora é diferente. Cristo falo a toda gente, pois Cristo deu-me o seu amor. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Se Jesus Cristo mudou, Cristo mudou, Cristo mudou, Jesus Cristo mudou.
Louvado seja o Senhor, obrigado, Senhor, pela essa transformação em nossas vidas. Aleluia! Louvado seja o teu nome, Jesus. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Deus abençoe. Som. Ok. Eu acho que eu estava ligando em outro botão, viu, irmãos? Isso acontece. Jesus Cristo mudou nossa vida, não é verdade? Muito. Precisamos levar essa transformação às pessoas. A semana começa hoje. Que tal essa semana você lembrar de alguém que está precisando da mensagem do Evangelho e colocar na tua agenda aí: eu vou levar Jesus Cristo a alguém. A mensagem não vale de nada, irmãos. Desculpe, a mensagem vale muito pouco se a gente não sair daqui aplicando em nossas vidas. Ela vale muito pouco. Antes de orar, meu pai está pela primeira vez de novo na igreja, né? Meu pai está aqui essa manhã. Obrigado, Pai, pela sua presença, viu? Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela tua presença em nossas vidas e neste culto. Esse culto que coletivamente te prestamos. Pai, que a tua mão poderosa continue nos abençoando e guardando, e que essas vidas transformadas que nós temos também reflitam às pessoas o teu amor, o teu cuidado, a tua mão, o teu coração. Que sejamos o Senhor, os pequenos cristos que o Senhor nos chamou para ser. E como essa manhã fomos desafiados a fazer isso, que possamos durante essa semana ainda lembrar de alguém que precise ouvir do teu amor. Pai, eu te agradeço e te peço que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Consolador esteja com toda a igreja de Jesus espalhada por todo lugar. Amém. Que Deus abençoe. A teu dispor, para onde tu quiseres Me enviar, me coloco submisso a ti, Senhor, para o teu querer em mim realizar. Eis-me aqui, eu livre estou ao teu dispor, para onde tu quiseres me enviar.